Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Mel, tenho 22 anos e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. O relato a seguir foi me contado pela minha avó há cerca de 10 anos. E então, resolvi trazer hoje para o canal. A minha avó é falecida, mas na época que ela contou esse fato à minha família e eu, ela morava em Passatempo, uma cidade bem pacata no interior de Minas, que fica apenas a 150 quilômetros da capital Belo Horizonte. Mas no interior da cidade de Piracema, em Minas Gerais, foi o palco onde tudo isso aconteceu. E há uns 50, 60 anos atrás, era mais interior ainda, entre as regiões conhecidas como Passatempo, Desterro e Carmópolis, cujos limites não eram bem definidos. Então, deu-se um caso muito intrigante. Naquelas estradas rústicas, onde veículos sobre rodas, fossem carros, caminhões ou mesmo carroças, pouco transitavam. E uma viagem para a cidade, se não fosse de carona com os caminhões que levavam a produção das pequenas propriedades, era coisa de um dia ou mais. Os empregados das estâncias, chácaras e querências, então, nos seus raros momentos de folga, se socializavam, iam para o armazém que lá havia para beber, conversar e saber das notícias. Mas eis que neste lugar, no entardecer de domingo, os homens se reuniram para uma bebida e um carteado, um joguinho de pife, e dentre eles, dois se destacavam. Ocorre que o primeiro desses dois homens era o Francisco, apelidado de Chico Valente, metido a não ter medo de nada, mas como era muito metido, ele tinha certa fama de mentiroso quanto à sua coragem. Mas também tinha fama de briguento, e por isso ninguém lhe duvidava na cara dos seus feitos e conquistas tão exageradas. O outro era o Arlindo, conhecido na região como Lindinho. Bem, era e é de se estranhar, mas ambos eram amigos. E nesse dia, o papo correu solto. Tão solto que poucos notaram a noite chegar. Bebida, noite quente e bonita, o jogo já cansando. Então logo começaram as histórias, e histórias de assombrações. Todo mundo tinha pelo menos uma para compartilhar, e quem mais contava, sem dúvidas, era o Chico Valente. Bem, era uma mais absurda e heróica que a outra. E o pessoal até então se segurando. Mas eis que ele conta que certa vez ele cavalgava numa noite de lua cheia e um lobisomem se bota nele. E ele, bravo do susto, ele puxou o relho e chicoteou o bicho para aprender a não assustar cavalo manso. Até aí, o pessoal ia se segurando. Quando então, ele fez uma comparação de entre a sua imagem com São Jorge e o lobisomem com o caído em forma de dragão. Afinal, a lua estava lá. Bem, o pessoal não se segurou mais e a risada foi geral. E como era de se esperar, o Chico Valente ficou bravo, xingou, bateu na mesa e chutou o banco, montou no cavalo e foi embora. Claro que isso deixou um clima ruim no lugar. Afinal, todos ali eram amigos e, no fundo, queriam o bem de Chico Valente, que apesar de mentiroso, ele era boa companhia e um homem trabalhador. E eis que o Lindinho, ele teve uma ideia. Ele ia dar um susto no Chico Valente. Outros não arriscariam algo assim, mas ele era daqueles que se arriscava, até demais. A entrada, por onde o Chico Valente seguiu, fazia uma grande curva fechada, em forma de C, e terminava em uma antiga porteira que se dizia mal assombrada. Cada um contava uma história diferente do lugar, mas todos concordavam que era um lugar sinistro e que, no mínimo, causava um grande mal-estar em quem por ali passasse. E por isso ninguém gostava de passar por ali, com aquela imensidão de campos e mato, e ninguém por perto, principalmente sozinho e principalmente à noite. Bem, todo extremo esconde o seu oposto, é o que dizem.
Se o Chico Valente gostava tanto de contar os seus causos heróicos, principalmente frente ao outro mundo, é porque algum medo ele tinha, pensava o Lindinho. Ele, que não acreditava nessas coisas, idealizou o seguinte: ele cortaria o caminho pelo mato, seguindo uma linha reta entre o armazém e a porteira, e chegando lá antes do Chico Valente. Então, ele deitaria sob a travessa da porteira, que era suficientemente larga, e quando o amigo se preparasse para descer do cavalo, que estaria parado naquele ponto, ele lá de cima lhe tiraria o chapéu e assim dando-lhe um susto. E rindo depois de contar os planos aos outros, e sem perder tempo, ele atravessou a estrada em frente ao armazém e se embrenhou no mato. E momentos depois, pela estrada, Chico Valente chegava até a porteira, apreensivo por estar naquele lugar. Porém, o seu cavalo estava calmo. E era crença na época, e ainda hoje, que os cavalos sentem coisas do outro mundo, e talvez sintam mesmo. E a calma que o cavalo estava naquela noite o acalmava também. Ele chegou em frente à velha porteira, e quando se preparava para descer do cavalo e abrir, alguma coisa lhe tirou o chapéu. Ele olhou em volta, mas o chapéu não havia caído, e sim desaparecido. Uma risada sinistra, naquele lugar onde ele não via ninguém, foi o suficiente para ele fazer o cavalo voltar a todo galope pela estrada por onde ele tinha vindo. Cruzou em frente ao armazém e seguiu fugindo. Aquela noite, Chico Valente passou no galpão de uns amigos, pois se recusava a passar perto da porteira. No outro dia, ele foi até lá acompanhado de 2 amigos, e foi um deles que encontrou seu chapéu sobre a travessa da porteira. A história logo foi contada para o riso tomar conta do lugar. No fim, até o Chico Valente acabou por rir da peça que o Lindinho lhe pregou. E o riso teria continuado se 2 fregueses habituais não tivessem entrado com expressões tristes e assustadoras. Uns disseram que foi algum marido traído, ou alguém que ele devia que resolveu se vingar. Outros disseram que foram bandidos, ou desses loucos que matam pessoas e ninguém descobre o real motivo. Falaram até em coisas do outro mundo, embora tenha ficado muito claro que aquilo era coisa com faca. No matagal que existia entre o armazém e a porteira velha, jazia morto o Lindinho, esfaqueado pelas costas, enquanto ia fazer uma brincadeira com o amigo Chico Valente. E assim ficou para a imaginação de todos da redondeza saber quem pegou o chapéu e riu do medo do Chico Valente, já que o Lindinho morreu antes de fazer a brincadeira planejada. A porteira, até onde sei, ela está lá até hoje. A estrada mudou, mas ninguém a tirou de lá. Apenas a deixam aberta no meio do campo, pois rumores corriam que à meia-noite a porteira abria e se fechava sozinha. A porteira fica em Piracema, Minas Gerais, e é bem conhecido por todos os moradores. Mas algumas décadas depois, o caso foi reaberto pela polícia e o inquérito concluiu que Lindinho ele foi morto por Chico Valente. Que assim que Lindinho tirou o chapéu de Chico Valente, com o susto e sem ver absolutamente nada, o Chico Valente puxou seu canivete e deu cabo no amigo, achando que era de fato uma assombração. Bem, mas isso é apenas especulações e ninguém acredita de fato nessa versão do ocorrido. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás!